Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre poluição. Vocês já notaram que existem algumas pessoas que vieram ao mundo para poluir? Às vezes você entra no elevador, está lá a poluição. Alguém deixou uma recordação lá, uma desagradável, que não passa de poluição. Gás propano. O resultado da flatulência é gás propano. Assim, de uma maneira simplista. E às vezes você está andando, caminhando no corredor de uma loja, de um supermercado, um corredor vazio, que você elege para transitar por ele, porque não tem obstáculo, não tem carrinho de reabastecimento de mercadoria atravessado, não tem rodinhas de pessoas conversando, tem carrinhos de espaçosos atravessados, um de um lado, outro do outro, assim, trancando o corredor. Aí você elege aquele corredor vazio e o que você encontra? Gás propano. Está lá. O resultado da flatulência de alguém que achou que corredor de supermercado era um lugar bom para deixar uma recordação. Então, é esse tipo de gente que veio para poluir. Às vezes você entra até num banheiro público. Bom, daí é normal, né? Aí o que tem lá te esperando, bom, isso já é previsível, é inevitável, é inexorável. Está lá em todo o ambiente tomando conta, soberano, como diria o Faustão, o glorioso gás propano te esperando. É muito triste isso. Mas eu vou contar uma história. Uma vez eu fui a um laboratório de análises clínicas aqui fazer uma coleta para um exame, para um espermograma. Aí a moça me deu o recipiente e eu perguntei aonde que eu posso usar. Ela me indicou um banheiro, mas naquele banheiro, nunca em esta vida eu entrei num banheiro tão poluído. A pessoa que entrou lá, acha que entrou lá passando mal. Agora imagine a minha situação, buscar inspiração no meio da recordação do gás propano. Desculpa contar isso, mas foi o maior desafio da minha vida conseguir inspiração para fazer esta coleta em meio a gás propano de assustar urubu. Imagine a situação. E provavelmente, enfim. Mas, brincadeiras à parte, e relatos de experiências de vida à parte também, né? Vamos deixar bem claro isso. A pior poluição e que aflige a nação e que perturba qualquer cristão ou de qualquer outra religião é a poluição que provoca, que agrava o efeito estufa, que pode elevar a temperatura do planeta até o ano de 2100 a mais de 1,5 graus. Tanto é que a meta da COP26 foi estabelecer como teto o aumento de apenas 1,5 graus até o ano de 2100 da temperatura média da Terra. Vejam a gravidade disso. E isso já vai trazer consequências drásticas, aliás, já está trazendo. Todas essas catástrofes naturais, fora de época e fora de lugar, imprevisíveis, seca no sul do país, tempestades e inundações no Nordeste brasileiro e outras coisas mais, nevascas que não acabam mais nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro, na Rússia, na China, inundações, secas, furacões, trovões e aumento da quantidade de raios, relâmpagos e trovões,
inundações para repetir, para ficar bem fixado. Tudo isso é resultado da influência, da interferência desastrosa, criminosa do ser humano na natureza. Esses garimpos ilegais, domingo passado passou no Fantástico, tem 20 mil garimpeiros ilegais destruindo o território Yanomami, dos índios Yanomami aqui no Brasil. Vejam bem, toda a comunidade Yanomami, se não me falha a memória, é cerca de 30 mil indivíduos, entre homens, mulheres e crianças. E tem 20 mil invasores lá. E que este governinho que aí está, como diria o Brizola, incentivou. Ele deveria combater. Vejam bem, se existisse um governo que respeita a natureza, que respeita os verdadeiros donos da terra, que são os índios, porque nós, descendentes de europeus, eu, descendente de italiano, nossos ancestrais vieram e, de certa forma, nós invadimos no bom sentido. Nós colonizamos as Américas, colonizamos o Brasil e países vizinhos. Mas nós invadimos e os nossos ancestrais, de certa forma, os primeiros que chegaram, os portugueses, os espanhóis e outros, eles vieram atropelando, dizimando comunidades indígenas, vieram dilapidando recursos naturais, vieram para, como se diz, pilhar toda a riqueza das Américas e acabaram ficando. Mas nossos ancestrais, não todos, mas a grande maioria, os italianos começaram a vir no final do século XIX. Mas os que vieram antes, os portugueses, os reais colonizadores, muitos pseudo-heróis aí que tem nome de rua, nome de rodovia, rodovia isso, rodovia aquilo, pseudo-heróis, na realidade eram sanguinários. E eles mataram os índios de forma cruel, de forma desumana, e ainda carregavam a bandeira da Igreja Católica com eles. Então é muito triste, mas eu nem quero entrar nessa seara porque é muito delicado. É só a título de registro mesmo. Mas os caras deram um nome para rodovias importantes do país. Um pessoalzinho aí, que eu não vou citar nomes, para não ser injusto. E também não vem ao caso. Mas, voltando ao tema central do assunto, é a poluição causada pela destruição de florestas, pelas queimadas criminosas, irresponsáveis e também incentivadas pelo atual governinho que aí está, incentivadas escancaradamente. É só vocês pesquisarem nos sites de buscas, escreve o nome do cidadão, fulano de tal incentivando garimpo ilegal. Aí vai aparecer lá o cara gravando o vídeo e falando tá ok no final. Foi mal, mas escapou. Aí escrevam de novo, fulano de tal incentivando as queimadas da floresta amazônica. Tá lá o indivíduo falando, fazendo discurso para minorias. Vejam bem, um presidente, um governante, um prefeito, um governador, ele tem que fazer discurso em defesa dos interesses da nação, dos interesses do Estado e dos interesses do município, da maioria das pessoas de bem, não dos criminosos, dos grileiros, dos invasores, dos dilapidadores, dos incendiários. Mas tem governo que acha correto fazer isso, se é que dá para chamar isso de governo. Eu não considero, eu não me sinto representado.
eu me sentia representado pelo Fernando Henrique, um cara poliglota, um cara super inteligente, um verdadeiro estadista, com E maiúsculo e a palavra inteira maiúscula. Um cara que falava 9 línguas, deu aula na Universidade do Chile, dos Estados Unidos, da Inglaterra, se não me falha a memória, da Alemanha. Um cara que sabia para que serve o cargo que ele ocupava, para que serviu o cargo que ele ocupava. E ele honrou, do primeiro ao último minuto, nos 8 anos de governo, ele honrou a cadeira, honrou o seu cargo, honrou a nação brasileira, honrou o povo brasileiro, respeitou o povo brasileiro. Esse sim é um estadista. Os seus sucessores, eu só tenho a lamentar, infelizmente. Oxalá nós tenhamos um outro presidente padrão FHC. Nós temos alguns candidatos que estarão muito perto disso, mas o assunto mesmo, apesar de parecer que eu desviei, não desviei do assunto, o assunto é poluição. Então essa gente que incentiva as queimadas, essa gente que joga bituca na beira da estrada no mato seco só para ver o mato pegar fogo e o circo pegar fogo junto, a cidade pegar fogo, a propriedade rural pegar fogo, é gente criminosa, é gente que veio ao mundo para poluir só. Então aqueles primeiros que eu citei lá no início, só para quebrar o gelo, digamos assim, aqueles não afetaram em nada, ou quase nada, o resultado desastroso de tudo. Mas esses últimos são terríveis, tá bom? Um grande abraço a todos e se você chegou até aqui, minha eterna gratidão. Até mais.